Mateus capítulo 27. Ao alvorecer, todos os principais sacerdotes e os anciãos conspiraram contra Jesus para matá-lo. E após amarrá-lo, o levaram e o entregaram a Pôncio Pilatos, o governador. Então Judas, seu traidor, vendo que ele tinha sido condenado, sentiu remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Mas eles disseram: que nos importa? O problema é teu. E atirando a prata dentro do templo, ele retirou-se e foi e se enforcou. Aí os principais sacerdotes tomaram as moedas e disseram: não é lícito colocá-las no tesouro, visto que é preço de sangue. E tomando conselho, compraram com elas o campo do olheiro, para cemitério de estrangeiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado Campo de Sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que tinha sido falado através do profeta Jeremias, a saber: e tomaram as 30 moedas de prata, o valor daquele que foi avaliado, que alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, como o Senhor me determinou. Jesus estava em pé diante do governador, e o governador o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? Aí Jesus lhe disse: é como dizes. E embora os principais sacerdotes e os anciãos ficassem o acusando, ele nada respondeu. Então Pilatos diz a ele: tu não estás ouvindo quanta coisa eles estão falando contra ti? Mas ele não lhe respondeu sequer uma palavra, de sorte que o governador ficou deveras maravilhado. Ora, por ocasião da festa, era costume do governador soltar um preso para a multidão, quem quer que quisessem. Naquele momento, eles tinham um preso notório chamado Barrabás. Portanto, enquanto estavam reunidos ali, Pilatos lhes disse: qual destes vocês querem que lhes solte, Barrabás ou Jesus, que é chamado Cristo? Porque ele sabia que eles o haviam entregado por inveja. Ora, estando ele sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou este recado: não te envolvas com esse justo, porque em sonho hoje sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos tinham convencido a multidão a que pedisse Barrabás, mas destruísse Jesus. Então o governador reagiu e disse-lhes: qual dos dois vocês querem que eu lhes solte? E eles disseram: Barrabás. Diz-lhes Pilatos: que farei então com Jesus, que é chamado Cristo? Todos lhes dizem: que seja crucificado. Aí o governador disse: mas que mal fez ele? Mas eles ficaram gritando cada vez mais: que seja crucificado. Aí Pilatos, vendo que nada adiantava, mas, ao contrário, estava se iniciando um tumulto, tomou água e lavou as mãos diante da multidão, dizendo: sou inocente do sangue deste justo, o problema é de vocês. E respondendo todo o povo, disse: que o sangue dele fique sobre nós e sobre nossos filhos. Então ele soltou-lhes Barrabás. Mas Jesus, após açoitá-lo, ele entregou para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa em torno dele. Tiraram-lhe a roupa e puseram nele um manto escarlate. Teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na sua cabeça, e puseram um junco na sua mão direita, e ajoelhando-se diante dele, ficaram zombando dele, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram o junco e ficaram batendo na sua cabeça com ele. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe sua própria roupa. Aí eles o levaram para ser crucificado. Ora, ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão. A esse eles compeliram a carregar a cruz dele.
E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar de uma caveira, deram-lhe para beber vinho azedo misturado com fel, mas após prová-lo, ele recusou-se a beber. E depois de o crucificarem, repartiram as suas roupas lançando sortes, e assentados o vigiavam ali. Por cima de sua cabeça colocaram por escrito o crime dele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Eles também crucificaram com ele 2 bandidos, um à sua direita e um à sua esquerda. Já os transeuntes ficavam insultando-o, meneando as cabeças e dizendo: Tu que destróis o templo e o reedificas em 3 dias, salva-te! Se és filho de Deus, desce da cruz. Da mesma maneira, também os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, zombavam, dizendo: Salvou outros, a si mesmo não pode salvar? Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que ele o resgate agora, se o quer, pois ele disse: Sou filho de Deus. Até mesmo os bandidos que foram crucificados com ele o insultavam da mesma forma. Ora, veio uma escuridão sobre toda a terra desde a 6ª hora até a 9ª. E por volta da hora 9ª, Jesus bradou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, que significa: Deus meu, por que me abandonaste? Aí, alguns dos que estavam ali, ao ouvirem isso, disseram: Este está chamando Elias. Em seguida, um deles correu e pegou uma esponja, embebeu-a em vinho azedo, colocou-a numa cana e começou a dar-lhe de beber. Mas os outros disseram: Pare, vejamos se Elias vem salvá-lo. Aí Jesus, bradando outra vez com um grande brado, despediu seu espírito. Naquele momento, o véu do templo foi rasgado em 2, de alto a baixo. E a terra foi sacudida, e as rochas foram partidas, e os sepulcros foram abertos, e muitos corpos dos santos que haviam dormido foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros depois da sua ressurreição, eles entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ora, quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que tinha acontecido, ficaram aterrorizados e disseram: Deveras, este era o Filho de Deus. E também estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao cair da tarde, apareceu um homem rico de Arimateia, chamado José, que também tinha se tornado um discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos ordenou que o corpo fosse entregue. Aí José tomou o corpo, envolveu-o num lenço limpo de linho e o colocou no seu próprio sepulcro novo, que ele tinha cavado na rocha. Então rolou uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro e retirou-se. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria assentadas em frente do sepulcro. No dia seguinte, o dia depois da preparação, os principais sacerdotes e os fariseus foram juntos a Pilatos, dizendo: Senhor, lembramos que aquele enganador, enquanto ainda vivia, disse: Depois de 3 dias ressuscitarei. Ordene, pois, que o sepulcro seja guardado até o 3º dia, para que seus discípulos não venham de noite e o furtem, e digam ao povo que ele foi ressuscitado dentre os mortos, e o último engano será pior do que o primeiro. Mas Pilatos lhes disse: Vocês têm uma guarda, podem ir e guardar como melhor lhes parecer. Aí eles foram e seguraram o túmulo com a guarda, após terem selado a pedra.